Você se percebe em alguns momentos da sua vida, ou por vezes a vida toda, com uma sensação de que algo está errado? Uma sensação de que, como se fossem peças de um quebra-cabeça, mas elas não se encaixam onde deveriam. Mas você não consegue encontrar um porquê daquilo estar acontecendo aí dentro de você. Você só sabe que é ruim, que é desagradável, mas você não consegue encontrar o porquê de tudo isso. Bom, quero te contar que talvez você esteja sendo vítima de narcisismo. Ou talvez você foi vítima de narcisismo a vida inteira. E nunca soube disso porque, no geral, as manipulações do narcisista são ocultas. Quero te falar sobre isso nesse vídeo. Fica comigo, porque eu quero te contar a respeito desses sintomas que são inúmeros e aparecem em você, mas você não sabe identificar exatamente o que causou essa imensidão de sintomas em você. Bom, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar e sou especialista em narcisismo, codependência e a técnica da criança interior para curar estas feridas. E sou também uma codependente em tratamento, portanto eu sei muito bem do que eu estou falando aqui. E eu sei muito bem o que é ficar com uma imensidão de sintomas importantes, mas estar totalmente perdida na vida porque eu não sei de onde que veio. Como? O que gerou? O que me atingiu e que gerou tudo isso? Portanto, eu quero usar uma metáfora para falar desse estado que a vítima de narcisismo se percebe, e é um estado importante, grave. É um estado, vou usar uma metáfora, como se você tivesse pisado em areia movediça. Sabe? Bom, aqui no Brasil acho que não tem, né? Pelo menos eu nunca vi, mas em filme a gente vê, né? A gente olha assim à frente e parece ser um terreno estável e a gente pisa ali, a gente vai. Só que à medida que eu piso, eu vou afundando. E eu nem sei muito bem o que é isso, o que está acontecendo. Então, a vítima de narcisismo, geralmente, um sintoma básico é esse. Eu não sei o que acontece. Principalmente quando é um narcisista oculto. Ou seja, o narcisista, ele não mostra explicitamente o que ele está fazendo. São raros os narcisistas que deixam clara a manipulação. Até tem, tá? Aí eu diria que esses são os narcisistas grandiosos. Eles mostram, então nem aí. E eles vão manipular a vítima, sim, mesmo sendo uma manipulação tão explícita. E não é que é mais fácil para essa vítima, tá? É tão difícil quanto. Mas, pelo menos, a vítima do narcisismo grandioso, ela sabe de onde que vem. Ela sabe, olha lá, o meu pai, o que ele faz? O meu pai é muito tirano, o meu pai, ele chega a ser perverso. Então, fica visível. Tudo bem que a vítima do narcisismo grandioso, ela também vai se sentir muito sem recursos, muito perdida, muito enfraquecida. Mas eu diria que é um pouquinho pior para a vítima de narcisismo oculto, e é disso que eu quero falar aqui hoje.
Porque muitas pessoas estão aí vítimas de narcisismo oculto, trazendo uma imensidão de sintomas e de adoecimentos em si, e nem sabe o que acontece, nem sabe por onde que se passa verdadeiramente o problema. Então, estou aqui para dizer, o narcisismo oculto, ele chega para você muito travestido de outra coisa. Mas a sua criança interior, ou seja, a sua parte emocional, vai receber a manipulação narcisista e aí você adoece sem saber exatamente o que acontece. Então, quando a vítima de narcisismo oculto pisa nesse terreno que parece ser um terreno estável e começa a afundar, porque é areia movediça, aí ela já está capturada. Aí ela já começa a se sentir presa, enfraquecida, confusa, perdida, completamente desconectada da sua força, a força que tinha antes. Ou, quando se trata de filhos de pais narcisistas, da força que está lá, mas que a pessoa nunca conseguiu acessar verdadeiramente. É muito comum também a vítima de narcisismo oculto começar a colecionar perdas importantes. Dinheiro, empregos, oportunidades, boas oportunidades, relações importantes, por vezes até da família de origem. Por vezes o narcisista, vamos pensar num cônjuge. O narcisista, ele vai manipulando. A hora que você se vê, você já não conversa mais com a sua mãe, não conversa mais com seu pai, com os seus irmãos, as amizades. E aí você está sozinha e enfraquecida. E aí o narcisista atinge o objetivo dele. É muito comum também você sentir emoções muito exaltadas, ou muito medo, muita raiva, muita tristeza. Vamos pensar assim, você se percebe uma pessoa com uma certa estabilidade emocional, mas de repente você começa a ter rompantes, emoções muito difíceis e que você não sabe muito bem o que fazer com aquilo naqueles momentos. E lá nas perdas que eu estava te falando agora há pouco, a principal perda é do amor próprio. Uma desconexão de você mesma. Chegando ao ponto de uma somatização. Você pode somatizar e começar a desenvolver transtornos emocionais, como depressão, ansiedade, a síndrome do pânico é muito comum, e outros transtornos mentais, mas os principais geralmente são esses, e podendo chegar à somatização de doenças físicas. Tudo isso porque você ficou aí desavisada, caindo nas manipulações invisíveis do narcisista. Portanto, aprenda. Se você se identificou com tudo isso que eu estou te falando aqui, primeira sugestão que eu te dou é: vá atrás de informação, aprenda sobre narcisismo, aprenda sobre codependência, porque provavelmente você é um codependente. Já estou te colocando uma informação aqui. Narcisismo e codependência são dois adoecimentos complementares. Então, se o narcisista está te manipulando, certamente aí em você tem as suas vulnerabilidades, por isso que ele te atinge, mesmo que de uma forma oculta. E o principal, busque recursos para você sair de tudo isso.
Existem os recursos, sim. Eu estou aqui para te garantir isso. Lá na imagem da areia movediça, o seu braço será capaz de se estender e encontrar um tronco para você se agarrar. Um tronco caído. E você vai se agarrar ali e você vai sair. Ou uma corda. Puxe essa corda e saia. Aprenda a maneira certa. A metáfora da areia movediça, para falar de narcisismo, ela é muito oportuna, porque quem cai na areia movediça, se ficar lutando, quanto mais luta, mais afunda. Portanto, no narcisismo também, você tem que aprender qual a maneira certa de lidar com a manipulação narcisista. Mas eu estou aqui para te afirmar, é perfeitamente possível você sair de tudo isso. Busque recursos. Inês, de que recursos você está falando? O principal deles é informação, você tem que saber onde você está, qual é o seu adoecimento, qual é o adoecimento do narcisista. Aprenda. Segundo, recurso também é você aprender a se autocuidar. Porque você vai ter que modificar algo aí dentro de você. Porque senão, você terá sempre brechas para oferecer para os diversos narcisistas que existem aí vida afora. E para isso, eu sugiro terapia. Faça terapia com alguém que entenda de narcisismo e codependência. Eu ofereço esse serviço. Se você quiser, eu estou à disposição. Bom, você merece ficar bem. E principalmente você merece aprender a identificar essa manipulação oculta. Vou dar algumas dicas rápidas de como identificar que você está sendo manipulada por um narcisista oculto. Bom, o principal de tudo é você saber fazer uma leitura das suas percepções. Vou te dar aqui a dica principal. Sentiu culpa? Você está sendo manipulado por um narcisista, tá? Por que eu afirmo sempre isso? Porque o narcisista, a principal manipulação dele é através da culpa, é fazer a vítima se sentir culpada. Em um momento ou em outro, o narcisista vai lançar mão desse tipo de manipulação e você sentirá culpa. Portanto, sentiu culpa, coloque as barbichas de molho e tome providências o mais rápido e urgente possível, porque você está sendo manipulada. Saia daí o mais rápido possível. Agora, alguns outros momentos ali da manipulação, você também pode estar sendo seduzida. Portanto, se você percebeu, principalmente ali no início do relacionamento, nossa, conheci uma pessoa maravilhosa, que pessoa excepcional. Ok, as pessoas maravilhosas e excepcionais, elas existem, sim. Mas, que tanto que você saiu ali daquela interação apaixonada. Às vezes é uma pessoa para um relacionamento afetivo, mas por vezes é uma amizade, por vezes é um palestrante, por vezes é um líder religioso, por vezes é um amigo de um amigo. E aí você sai dali fascinada com aquela pessoa. Investigue, porque normalmente esse é um estado de sedução narcisista, você foi manipulada. E que vai haver uma etapa seguinte, após toda essa exaltação que o narcisista faz e você fica ali apaixonada, em algum momento, a hora que o narcisista sentir que você está totalmente capturada, aí ele começa a te punir. Aí ele começa a fazer outros tipos de manipulação. Então,
Preste atenção nos apaixonamentos. Preste atenção naquela pessoa que parece que fica te bajulando, te adulando. Parece muito ser coisa de narcisista, tá? O problema é o depois. Então, essas são algumas dicas de algo que fica visível e que você pode prestar atenção antes de estar em um estado mais grave, ali já muito capturada, já muito enfraquecida, já com a vida comprometida pelo narcisista que você deixou entrar na sua vida. Bom, sim, estou aqui para te dizer que o narcisismo atua muito por mecanismos invisíveis. Preste atenção. Mas com isso, não estou querendo dizer que você agora tem que viver a vida com medo. Não, é simplesmente ter esse compromisso de ouvir a sua intuição, de dar valor a ela, de ouvir aquilo que a sua parte adulta te diz. Como, por exemplo, eu te disse que culpa é sinal de que você foi manipulada. Então, a partir de agora, toda vez que você sentir culpa, coloque a sua parte adulta para lembrar disso. E pensar, nossa, fui lá na minha mãe hoje e eu saí de lá sentindo tão culpada, nem aconteceu nada demais, eu não fiz nada de tão, terrivelmente terrível, mas eu saí de lá numa culpa. Foi manipulada pela sua mãe. Então, o que a sua parte racional te diz que você deve fazer em relação a isso? Ouça essa parte racional. A sua parte racional, ou seja, o seu adulto, é o seu grande recurso para identificar, tomar as decisões de proteção que você precisa e se garantir que você pode viver bem, tranquila e protegida. Sim. Bom, tudo isso e muito mais está presente lá no meu curso Caminho Dourado, Transformando Feridas em Flores. É um treinamento para filhos de pais narcisistas, para você entender sobre narcisismo, sobre a sua codependência e principalmente aprender a técnica da criança interior para curar as suas feridas e ficar bem aí na sua vida. Olha que maravilha! Bom, a reflexão de hoje era essa. Se você gostou, curte, compartilhe e um grande beijo e até um próximo momento.